Olá, bom dia, olá. Hoje nós vamos falar aí sobre a estrutura do mapa numerológico cabalístico. O que o mapa traz, não é? Então eu dei uma parada no meu trabalho, já estou com o meu cabelo em pé aqui, para variar, não é? E dei uma paradinha para a gente dar uma conversada sobre essa questão da estrutura do mapa de numerologia, que é uma pergunta que muita gente me faz, e eu dei agora um breakzinho para a gente conversar um pouquinho sobre isso, da importância, né, da gente ter esse instrumento de autoconhecimento para que a gente possa melhorar a nossa vida, porque sem ele a gente não consegue ir muito longe, porque na verdade ele traz ali o seu guia, né, as coisas que estão disponíveis para você, e se você não sabe quais são as ondas que estão ali para você colapsar, você acaba perdendo essas oportunidades. Então eu vou falar aqui um pouquinho, rapidamente, sobre essa questão da estrutura do mapa familiar a pedido das pessoas, o que o mapa traz, né? Qual é a formalidade do mapa. Evidentemente, existe diferença de pessoa para pessoa, né? Diferença de estudo. Eu, por exemplo, coloco muito mais informação do que aquela estrutura básica, porque eu entendo que quanto mais informação eu tiver sobre mim, melhor vai ser um entendimento na montagem do meu quebra-cabeça. Então eu trago, até por conta da quantidade de estudos que eu tenho, eu trago muito mais informação do que aquele básico do básico que a maioria entrega, não é? Então, mas o que eu vou falar aqui é da estrutura básica do mapa, né? A pedido das pessoas, o básico do básico, tá certo? Então, a gente começa aqui falando sobre a questão da sequência negativa, né? Todo mundo quer saber essa questão da sequência negativa. A sequência negativa, ela vem por intermédio da ancestralidade, através da junção do seu nome com o seu sobrenome. E isso pode ocasionar coisas boas, como pode ocasionar coisas ruins. Isso vai depender do acordo que é feito ali e daquilo que você precisa resgatar, porque muita coisa é em cima dos acordos que nós fazemos, fruto de situações equivocadas do passado. Então a gente precisa entender que nós somos o fruto daquilo que nós aprontamos em vida passada, com mais aquilo que nos foi dado, que foi absorvido na nossa juventude, na nossa infância. Então isso forma um bolo, né? E isso vai girando dentro da gente, né? À medida que a gente vai crescendo, isso vai girando em torno da gente, não é? Dentro da gente, que são situações inconscientes. E o que nós precisamos entender dessa situação toda? Nós vivemos num planeta onde a nossa consciência ela se limita a 5%. Então, é impossível que você tenha noção daquilo que você faz durante o dia com 5% de consciência, a não ser que você procure trabalhar no aqui e agora o tempo inteiro. Então, a Cabala, ela fala que nós temos que estar no aqui e agora. É imprescindível que a gente esteja no aqui e agora para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, existem pessoas que vivem com a cabeça no futuro, que são aquelas pessoas ansiosas, né? Então elas estão o tempo todo preocupadas com o que vai acontecer lá na frente, né? E existem aquelas pessoas que são aquelas pessoas depressivas, né? Que elas vivem agarradas no passado, elas não conseguem resolver aquela situação internamente, elas não conseguem fazer esse movimento de soltar, né? Então elas vivem naquele processo depressivo. Então, nós temos que viver no aqui e agora, porque o nosso futuro nós estamos montando nesse momento. E se a gente vive num mundo onde a gente não se preocupa com o que a gente faz, né? Como eu digo, que se nós somos levados feito uma manada, se comportamos feito uma manada, todos nós vamos parar no mesmo lugar, que são os bancos dos hospitais, são as farmácias, que são exatamente as farmácias e
e esses bancos dos hospitais, eles são comandados por essas pessoas que querem dominar o mundo. Então, quanto mais doente nós estivermos, mais remédio nós vamos consumir, mais lucro nós vamos dar para essa indústria, não é? Então, a gente tem que estar atento a isso, nós temos que nos ligar a isso aí, né? Que não adianta terceirizar a vida do nosso filho, não adianta achando que o professor vai fazer aquilo que a pessoa não faz, não adianta a gente terceirizar a nossa vida na mão de um médico, fechando os olhos para tudo, sem que a gente se conheça, porque o médico, na verdade, hoje, ele quer vender remédio, não é? Em sua grande maioria, quer vender remédio. Ele não quer saber de tratar você, até porque você vai hoje num, amanhã você está no outro, amanhã. Então é uma doideira isso, né? Caramba, a imagem sumiu aqui, eu não sei por que agora. Não sei agora o que está acontecendo aqui nesse parangolé. A imagem sumiu e eu não sei voltar a isso aqui porque eu não sei mexer nessa parada. E agora, o que é que eu faço? Socorro, os universitários, está mostrando aqui que é ao vivo, mas a imagem tá, eu acho que é aqui, pronto. Bom, então, voltei. Eu sou meio atolada com rede social, tá? Então, o que que acontece? É de suma importância que nós estejamos no aqui e agora, porque a nossa vida é de responsabilidade nossa, não é? E se a gente não cuidar da nossa vida, quem é que vai cuidar? Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, poxa, você não usa uma maquiagem, você não passa um batom, você não usa um lápis de olho. Gente, eu tenho problema de alergia, eu tenho intolerância à caseína, então eu não como nada que tem leite, nada que tem glúten, carne, nada disso eu posso comer. Consequentemente, eu também não posso usar maquiagem porque é feita desses produtos. Então, assim, se eu não estudasse sobre a minha vida, eu estaria até agora com sérios problemas de saúde, porque à medida que a gente vai envelhecendo, essas coisas vão vindo mais à tona, porque aí já mexe com hormônios, né? Então, se a gente não cuidar da nós, quem descobriu essa intolerância fui eu, estudando, porque eu já não aguentava mais passar mal. A gente vai ao médico, o médico entope você de remédio, a pressão subia, tome de remédio de pressão, e você fica sem saber o que está acontecendo contigo, porque ninguém tem interesse em investigar. Então, é imprescindível que a gente cuide da nossa vida. Ainda mais nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vivendo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, tanto saúde mental quanto espiritual. As duas precisam, o material e o espiritual, eles precisam caminhar juntos para que a gente tenha equilíbrio. Quanto mais equilíbrio a nossa vida, nós colocarmos a nossa vida, mais prosperidade e abundância vai vir nas nossas mãos, porque é assim que funciona. Se você desequilibra, o universo ele vai equilibrar e ele vai passar por cima de você, gostando você ou não. Então é imprescindível que a gente procure cuidar da nossa saúde mental, espiritual, para que a gente tenha um equilíbrio melhor na nossa vida e as coisas possam acontecer de maneira mais satisfatória, não é? Bom, e aí a gente está falando então, voltando lá nas tais das sequências negativas. Essas sequências, elas são em 9, né? Então tudo que se apresenta no mapa, quando a gente começa a pontuar o mapa, tudo que se apresenta de 3 para lá, já considera negativo. Ou seja, você já começa a utilizar aquele número usando o lado negativo dele. E muitas das vezes a gente não sabe por quê, né, que nós somos egoístas em excesso, a gente não sabe por que nós trazemos a questão da avareza, por que nós gastamos demais. Isso está em cima desses números que são excessos, que podem se apresentar como tendência oculta, né, ou pode se apresentar como a sequência, como é que se diz? Sequência negativa, não é? Ambas as coisas, elas trazem doença. Então, tudo que desequilibra, isso é uma coisa que tem que estar, na cabeça de vocês. Tudo que desequilibra a nossa vida desemboca na questão da saúde. Tudo. Se você insiste no comportamento errado, você vai adoecer. Ao longo do tempo, você vai criando uma série de problemas na sua saúde. E esses problemas, eles precisam ser corrigidos. E aí eu digo para você, o que eu tenho que fazer para corrigir isso? Em primeiro lugar, ter um mapa, para você saber onde você vai fazer essa correção. Não é? Porque se você não tem um mapa, você não sabe quem você é.
não é? Como que eu vou corrigir, curar uma doença se eu não sei que doença é? Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: corra atrás dessa situação, do seu mapa de numerologia e de trabalhar antes que a doença ela ocupe o espaço físico do seu corpo. Porque a partir do momento que você adoece fisicamente, você não tem muito o que fazer, porque não existe cura. Você já chegou ali no espaço físico, não existe cura. A única coisa que você vai fazer é procurar remediar, aprender a lidar com essa situação para o resto da sua vida. Então, procurando sempre uma forma de estar em harmonia para que o sistema imunológico não abaixe e essa doença não venha, então, trazer maiores danos a você. Então, é sempre de bom tom que a gente procure trabalhar a nossa vida para que a gente não adoeça, não traga isso para o corpo físico, tá certo? Por isso é que a outra cultura, ela é tão próspera, porque eles, desde muito pequenininhos, eles são inseridos nesses contextos e os pais já trabalham isso na cabeça dessas crianças desde muito cedo. Então você há de convir que é muito mais fácil você educar uma criança do que você querer mexer na cabeça de um adolescente que já tem aí as suas certezas, aí bem estruturadas, né? Embora a gente saiba que essas certezas, elas são às vezes inverdades, né? São frutos de situações que foram aprendidas de uma forma equivocada, mas sendo assim é muito difícil você lidar com a cabeça de um adolescente. Então, quanto antes a gente tiver um mapa do nosso filho, quanto antes a gente puder estudar um mapa e puder trabalhar isso na cabeça da criança, colocando a criança dentro das suas profissões, melhor para a gente. Então, eu digo que filho é investimento. Quando eu digo que filho é investimento, eu não estou dizendo que a gente tem que educar filho para filho devolver aquilo que a gente está dando para ele, não. Isso se chama egoísmo. Mas quando eu digo que filho é investimento, porque ninguém merece você chegar na sua idade, na sua velhice, e você ter que se preocupar com um filho que se droga, com um filho que bate mulher, com um filho que rouba, não é? Com um filho que não aprendeu nada na vida, que não quer trabalhar, e você tem que sustentar aquela criança, aquele filho para o resto da vida. Ao invés de você descansar a sua velhice, você deita num travesseiro e você não consegue descansar por causa da preocupação em cima do filho. Então, filho é investimento. Quanto mais a gente investir, mais liberdade na nossa velhice nós vamos ter, não é? Liberdade, sabe, mental. Então, é isso aí. Então, essas sequências, elas precisam ser conhecidas e trabalhadas. Porque se você não fizer esse movimento, ela vai afetar a tua vida inteira. Então, é em cima dessas sequências, que não só das sequências, mas dos problemas que o cliente traz no mapa, que nós acertamos essa assinatura, que nós fazemos esse trabalho de acerto de assinatura. É em cima dos arcanos que eles trazem, né? Em cada nome, né? O que vocês têm que entender? O nome de vocês é o passaporte para vocês estarem aqui encarnados. Nome e data de nascimento é o passaporte de vocês. Então, quanto mais equilibrado nós temos esses números, né, dentro do nosso nome, mais equilibrada vai ser a nossa vida, menos problema nós vamos ter. Então, esses arcanos, às vezes a gente coloca, por exemplo, um nome numa criança que não é um nome auspicioso, e aquela criança ela vai ter uma série de problemas devido a essa questão do nome, que quando a gente faz um mapa de numerologia e apresenta para o cliente a primeira e a segunda infância dele, a primeira coisa que ele fala: nossa, como é que você sabe que isso aqui aconteceu na minha casa? Foi exatamente assim. Então, as coisas podem ser evitadas se a gente souber nomear os nossos filhos, né? Dar a eles um nome que possa ser auspicioso para que as coisas fluam de uma forma melhor na vida dessa criança, né? Sendo assim, quando a gente não o faz, a gente precisa desse instrumento para poder fazer essa reorganização na nossa vida e as coisas começarem a acontecer de uma outra forma. É claro que nada é milagroso nesse mundo, né? Através do mapa nós temos ali situações que precisam ser trabalhadas. Se você não trabalhar, as coisas também não vão acontecer. Então, o que precisa entender é o seguinte: nós vivemos no mundo de Asiá, que é o mundo da ação. Asiá em hebraico significa ação. Se você não age, nada acontece. Então existe um ditado norte-americano que eu gosto muito, né, de usar
nas minhas consultorias, quando eu digo, né, para mudar a sua vida, você precisa mudar a sua vida. Se você nada faz, tudo vai continuar na mesma, né? Então, de posse desse mapa, desse instrumento valioso que é o seu guia, você tem condição de fazer toda a modificação que você deseja, baseado naquilo que você traz como problema, não é? E naquilo que você deseja acertar. Até para que o destino não jogue você para um local que você não quer ser jogado. Então, se você não quer ser levado pelo destino, você precisa ter esse instrumento para que você possa trabalhar, né, na direção correta. Exemplo, esses dias eu entreguei um mapa de uma cliente que trazia sérios problemas na sua velhice com relação a dinheiro. Então, a partir dos 63 anos, ela ia enfrentar uma dificuldade muito grande financeira na vida dela até o resto da vida. Eu avisei para ela, eu digo, olha, você está hoje com 58 anos, você ainda tem tempo hábil de trabalhar essa questão do dinheiro, do trabalho, de acertar isso aí, porque senão o seu destino vai te levar para uma situação não muito confortável, com dificuldade de aposentadoria, dificuldade com dinheiro. Então, é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo com a gente, o que pode acontecer e o que a gente precisa fazer para corrigir. Porque, graças a Deus, nós vivemos nesse mundo imperfeito e Deus nos dá a possibilidade de corrigir aquilo que precisa ser corrigido para que a gente possa edificar o nosso espírito. Se você não sabe o que se passa contigo, como que você vai fazer essa correção? Não é verdade? Então, é importante um mapa nesse sentido. Então, a sequência negativa, ela é a junção do seu nome com o seu nome do pai, nome da sua mãe e, quiçá, o nome do seu marido, que podem trazer problemas, graves problemas na sua vida de travamento ou soluções. Então, isso precisa ser conhecido e trabalhado. Depois a gente vem com o número da personalidade, né? Aquele número que nós trazemos como dia do nascimento. Então, há uma necessidade de nós conhecermos a nossa natureza para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Então, às vezes a gente olha para um filho, isso acontece muito em casa, aconteceu na minha família, né, com a minha mãe, que tinha o péssimo hábito de comparar os filhos, comparar a gente. Então, a gente precisa conhecer a natureza de cada pessoa e conhecer a nossa natureza também. Conhecer o nosso lado sombra para que a gente possa trabalhar isso aí, né? É importantíssimo que nós possamos, que a gente conheça esse nosso lado sombra, para que a gente possa, então, aprender a lidar com a gente. Então, nós precisamos entender como que a gente funciona e o que é que nós temos que fazer para trabalhar da melhor forma possível dentro daquele número que nós trazemos como personalidade. Por isso a importância do mapa, né? Quando você pega o mapa de numerologia, você percebe que você não sabe realmente quem você é, não é? E aí a gente vem vindo, né? Estou passando aqui uma informação rápida com aqueles códigos numerológicos que os numerólogos, eles dão muita importância, né? E que para mim existem outras coisas mais importantes no mapa que dizem muito mais sobre você. Mas a estrutura, a gente está falando aqui sobre a estrutura, a gente vem com o destino, né? Informação sobre o seu destino, motivação, número psíquico, que na verdade é a sua personalidade. A gente vem com a expressão e com a impressão, né? A expressão é a forma como você se expressa e a impressão é a forma como a pessoa vê você, não é verdade? E aí a gente vem aqui continuando, né, com essa estrutura. Existem algumas informações aqui, como a questão da nossa profissão, dos nossos talentos ocultos, né, daquilo que a gente traz como habilidade. Então, muita coisa a gente pensa que não tem habilidade, né? A gente às vezes está lá, a coisa oculta lá, o talento oculto, mas que precisa trabalhar. As pessoas, elas têm uma ideia errada de que dom se manifesta sozinho. Não, ele precisa ser trabalhado. Então, a gente identifica isso quando nós somos muito novos e a gente precisa trabalhar isso aí, precisa estudar. Então, eu, por exemplo, sou professora e filha de professores. Os meus pais tiveram, durante muitos anos, um colégio no Rio de Janeiro, né? Eu vivi nesse meio, então eu tenho dom para dar aula, né? Mas eu tive que fazer uma faculdade, eu tive que estudar, estudo até hoje, trabalhei durante muito tempo, não é? Então, isso não se manifesta sozinho.
tudo na nossa vida nós precisamos trabalhar. Essas pessoas que vivem por aí, colocando crença, né, falando que trabalho é crença limitante, essas pessoas não sabem de nada. Porque se você ficar parado, repetindo coisas, esperando que aquilo caia do céu, você vai envelhecer e nada vai acontecer na sua vida. Então, quanto antes você trabalhar a sua vida, quanto antes as coisas vão acontecer. Principalmente abundância e prosperidade, né? Porque nós estamos aqui para fazer 3 coisas: estudar, trabalhar e ajudar. Se a gente vive na rede deitada achando que o mundo vai mudar um dia, que as coisas vão mudar, vai mudar o presidente, vai mudar a situação do país, vai melhorar, será que vai melhorar? Você vai continuar ali nessa estagnação, adoecendo, sofrendo uma série de problemas, porque você está sendo uma pessoa improdutiva nesse mundo que nós vivemos aqui. E todo mundo aqui tem uma coisa para fazer. Todos nós temos, né? Utilizar os nossos talentos em prol, né, da humanidade, né? Fazendo com que as pessoas abram as suas consciências, né? Para melhorar o seu comportamento, para que a gente tenha um mundo melhor, né? Para que a gente seja governado por pessoas melhores. Bom, então, aí a gente tem aqui a questão da missão, né? O que você veio fazer aqui, o propósito de vida, não é? E nós caímos aqui num arcano que está... Eu vou dar uma parada aqui nesse arcano, porque eu tenho que voltar a trabalhar, que eu tô, na verdade, eu estou digitando o mapa, mas eu vou dar uma parada aqui nesse arcano para depois voltar para o meu trabalho. Então, o arcano que está dominando a sua vida, ele precisa ser conhecido, porque ele está dominando o seu inconsciente, ele movimenta o seu inconsciente. Então, se você tem de 4 a 5% do consciente, você não sabe o que é que você comeu. Às vezes tem pessoas que nem sabem o que comeram no almoço, né? Então, o que que acontece, gente? A neurociência, ela fala que nós decidimos 1.500 vezes por dia. Imagina, se você se lembra disso. Você não se lembra nem do que você fez durante o dia, muitas das vezes, porque as coisas acontecem de uma forma tão automática que você nem presta atenção nas principais decisões do dia. Não é verdade? Então, o que que acontece? Nós precisamos saber que tipo de arcano está na nossa vida nesse momento. Se ele é um arcano bom, se ele é um arcano auspicioso, se ele é um arcano nefasto, se ele é um arcano neutro, né? Se ele vai trazer coisas boas para a nossa vida. Como que eu vou colapsar uma onda se eu não sei que onda está disponível para mim? Como que eu vou trabalhar um arcano se eu não sei quem é ele? Como que eu vou facilitar a minha vida se eu não sei o que eu tenho que fazer? Eu necessito do mapa. Então, eu vou voltar agora ao meu trabalho, né? E depois, a hora que eu tiver um tempo sobrando, eu volto com essa live para continuar aí falar sobre essa estrutura do mapa e dizer para vocês o quanto é imprescindível a gente ter um mapa de numerologia na mão, para o nosso bem mesmo. Nós vamos enfrentar aí períodos difíceis, estamos já enfrentando, né? E nós precisamos ter um plano B. Muita gente me procura para mudança de profissão, porque dentro do mapa a gente traz também as habilidades profissionais, né? Muitas pessoas estão mudando, né? Até porque, por uma questão até de missão, você sente essa necessidade de mudar e muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Então o mapa, ele é a sua estrutura, ele é seu guia para toda a vida, né? É aquele guia que você tem que estudar como se você estivesse fazendo ali um doutorado em cima da sua vida. Ali você consegue traçar estratégias para atingir tudo que você deseja na vida. Então eu vou voltar agora, vou aqui pelejar para desligar isso aqui, que eu nunca sei como é que desliga, e vou voltar para o meu trabalho e depois, uma outra oportunidade, eu volto aqui para bater outro papo com vocês. Quem quiser fazer o seu mapa de numerologia, me procure pelo WhatsApp, deixa a mensagem ali no direct, me procure pelo WhatsApp, é um trabalho muito interessante. Quem quiser melhorar a sua própria vida, conhecer como que a pessoa, como que você funciona, saber dos seus acordos, quem foi você na vida passada, o que que você traz de lá para cá que precisa ser lapidado para facilitar a movimentação da sua vida aqui nesse mundo, para que você tenha aquilo que todos nós procuramos, que é a abundância, tá certo? Então, deixa eu agora pelejar aqui para ver como é que eu desligo isso. E quem quiser falar comigo, me deixa, eu passo tudo direitinho pelo WhatsApp, inclusive depoimentos de clientes que fizeram o mapa.
ou então me deixa uma mensagem no direct que eu entro com você, eu entro através do direct, né? Para conversar com vocês, tá certo? Então, na medida do possível aqui, porque eu tô trabalhando também. Então é isso, gente. Deixa eu ir, paz profunda para todos, e numa outra oportunidade eu volto aqui.